Mas aproveitando que a gente está falando aqui sobre a sanha do Alexandre de Moraes em perseguir a gente aqui nos Estados Unidos, eu tenho aqui o prazer jornalístico de trazer ao programa a Flávia Magalhães. Se você não está lembrado de quem é a Flávia, deixa eu te contextualizar. Ela é a cidadã americana que o Alexandre mandou prender depois de uma postagem que ela fez no X aqui nos Estados Unidos. Isso mesmo, o Alexandre mandou prender uma cidadã americana por ter se expressado em uma rede social enquanto ela estava em solo americano. Se você acompanhou o texto do No Censorship on North Shores Act, tá aí o que você queria. Recentemente isso chegou ao conhecimento de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Elon Musk, que classificou esse episódio como problemático. Então, queria trazer a Flávia aqui para o programa. Flávia, é um prazer ter você aqui no Paulo Figueiredo Show, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Paulo. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Flávia. Bom, primeiro eu queria entender o contexto geral desse caso, para depois a gente tratar de alguns pontos específicos. Você teria sido alvo de uma decretação de prisão do Alexandre de Moraes em razão de um post feito no X quando você estava nos Estados Unidos, certo? Esse foi. Qual foi o conteúdo desse post? Boa pergunta. Nós temos uma informação que eu estou no Twitter Files, que eu fui para uma manifestação no dia 5/11 de 2022 em Miami, e eu levantei uma placa falando Brasil was stolen, e minha foto está no Twitter Files. Porém, nós não temos acesso aos autos, ao número do processo, para poder fazer a minha defesa. O meu advogado é Dr. Paulo Faria, o mesmo do Daniel Silveira, e até a data de hoje nós não sabemos o que eu postei que o nosso xerife não gostou. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com um pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Absolutamente incrível. Você recebeu alguma notificação, uma carta rogatória, alguma coisa sobre o Alexandre ter pedido a sua prisão? E eu te pergunto porque eu mesmo, sabe que eu moro aqui também na Flórida, eu nunca fui notificado até hoje sobre nada vindo do STF. Nunca. Eu fiquei sabendo que minhas redes sociais, meu Twitter, na época, estava suspenso porque uma seguidora me mandou uma mensagem falando: Flávia, você foi bloqueada do Brasil, você está sabendo? Eu falei: não, não estou sabendo. Enviei vários e-mails para o Twitter no Brasil. O Brasil nunca me respondeu. E o Twitter daqui dos Estados Unidos me respondeu falando que não estava entendendo a minha pergunta porque o meu Twitter estava ativo. Claro, aqui nos Estados Unidos eu nunca tive censura. A censura foi partida do Brasil. Eu nunca recebi nenhuma notificação que meu Twitter estava cancelado, suspenso, ou qualquer outro banimento, e eu nunca recebi nenhuma carta, nada sobre minha ordem de prisão. Minha ordem de prisão eu descobri por um acaso pelo Twitter, pelo Instagram. Uma moça falando sobre feminicídio, sobre relacionamento de homens, mulheres que colocam homens desconhecidos dentro de casa, e que se você quisesse saber alguma coisa dessas pessoas, você entrava num site, CNJ, se eu não me engane. E eu coloquei meu CPF para ver se eu tinha algum processo para saber o porquê do meu passaporte ter sido suspenso. Quando eu entro, boto meu CPF, a ordem de prisão, faltando uma semana para eu ir para o Brasil, para os 15 anos da minha sobrinha e para o casamento da filha da minha prima. Eu não estava sabendo de nada. Se eu chegasse no Brasil, eu ia ser presa. Eu não sabia de nada, absolutamente nada. E você é cidadã americana? Você já tem a cidadania americana há muito tempo? Sim, sou cidadã desde 2012, há muitos anos já. Absolutamente impressionante, né? E o que diz o seu mandado de prisão, Flávio? Ele fala que eu usei Eu não o sei se o João passaporte. Gabriel, o pessoal da produção tem o mandado de prisão aí. Se tiver, por Tem, favor, botar eu na tela. mandei.
Ele fala que eu utilizei de passaporte falso, entrei e saí irregular. Não foi verdade. Quando eu entrei em Recife, eu sou de Recife, me desculpa, Paulo, eu sou de Recife, pelo sotaque dá para perceber, né? Que eu Dá. sou nordestina. Eu sou de Recife e eu fui dia 6 de dezembro. Eu saí daqui dia 5 de dezembro de 2022, de 2022, 2022, 2022, 2022, para fazer um tratamento dentário. Quando eu entro. Não, 2022 não, Paulo, me desculpa, 2023. Dia 6 de dezembro de 2023, eu fui para o Brasil. Cheguei em Recife, quando eu dei meu passaporte americano, a PF falou: Você não tem o passaporte brasileiro? Eu disse: Tenho. Aí eu entreguei. Quando eu entreguei, ele disse: Só um minuto. Aí me passou para outro agente da PF. Aí o agente da PF disse: Você pode me seguir? Eu disse: Claro. Segui. Aí ele pegou e falou: Eu não te conheço, você é famosa? Eu disse: Não, não sou famosa. Do que está acontecendo, moço? O que está acontecendo? Aí ele disse: Olha, você está com uma ordem de apreensão do seu passaporte. O Alexandre de Moraes está te acusando de falsificação de passaporte. Eu disse: O quê? Eu disse: Como assim? Falsificação de passaporte? Eu enlouqueci. Aí eu disse: Olha, eu fiquei muito nervosa, né? Na hora da Polícia Federal, pô, você nunca fiz nada na minha vida. Paulo, eu nunca levei uma multa de trânsito aqui nos Estados Unidos. 22 anos, 22 anos, não, eu tenho 23 anos, 24, 20, 23 anos de América. Eu nunca levei uma multa, Paulo, aqui. Eu sou tão certinha, Paulo. Eu sou tão certinha aqui. E lá também. Quando a polícia me chamou para um quartinho, uma salinha, aí eu disse: O que está acontecendo, moço? Aí ele disse: Fique calma. Em quem você votou? Aí eu disse: Eu votei em Bolsonaro. Por quê? O que tem a ver? O que tem Um a ver policial isso? federal, então, perguntou em quem a senhora votou. Perguntou. Em quem você votou? Aí eu perguntei, aí eu falei: Eu votei em Bolsonaro. Por que tem isso a ver? Aí ele disse: Fique calma. Tamo junto. Eu vou te ajudar. Você vê que tem gente boa dentro da Polícia Federal, né? Aquele homem salvou a minha vida. Eu sou a cozinheira da minha casa. Minha mãe mora comigo. Eu sou divorciada há muitos anos. Eu tenho meu filho. 2 sobrinhos meus moram comigo. Eu sou a cozinheira da minha casa. Você imagina se eu tivesse ficado presa lá no Brasil, largada numa cadeia? Ninguém ia saber onde é que eu estava. Ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Bota de novo para mim, por favor, o mandado de prisão aqui, Bruno, Aí porque o policial falou assim para mim: Você é famosa? Eu disse: Eu não sou nada, não sou nada de famosa, não. Mas meu Twitter está bloqueado. Eu recebi uma mensagem, o pessoal falando que meu Twitter está bloqueado. Aí ele falou: É isso, é perseguição política. Veja só, minha filha, você vai pegar esse passaporte, seu passaporte brasileiro. Você vai ficar calada aqui no Brasil. Você vai entrar com seu passaporte americano. Você é americana. Você vai entrar com passaporte americano. Vai sair com seu passaporte americano. E quando você chegar lá nos Estados Unidos, você vai guardar seu passaporte brasileiro num cofre. Porque é esse passaporte que vai salvar a sua vida. olha Eu o queria que diz o saber seu para mandado de onde prisão. ia se ele tivesse tirado, outra pessoa tivesse tirado meu passaporte, porque ele estava me acusando de falsificação de passaporte brasileiro. Se aquele homem tivesse tirado aquele passaporte da minha mão, para onde meu passaporte iria? Ele mudou a acusação, já falando na ordem de prisão aí, ó, já falando que eu tentei entrar e sair ilegalmente, né, com passaporte Eu quero internacional. ler aqui o seu mandado de prisão. Eu não Observo que entrei ilegal. Eu entrei com meu passaporte americano, eu sou cidadã americana. de- observo que a investigada insiste no descumprimento de decisões por mim anteriormente proferidas ao continuar divulgando notícias fraudulentas nas redes sociais. Essa é a razão principal da sua prisão, tá? Aqui é o primeiro parágrafo. Aí ele acrescenta, bem como se utiliza de passaporte internacional para ingressar e sair do país sem submeter às autoridades nacionais, o que já constitui motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva. Só que eu tenho o carimbo da Polícia Federal no meu passaporte americano, da entrada e da saída. Olha que loucura.
Aí outra, Paulo, doutor Paulo falou assim para mim, Flávia, eu preciso que você vá na corte aí nos Estados Unidos e peça uma carta afirmando que seu passaporte é verdadeiro. Eu fui na corte, falei, ninguém estava entendendo o que eu estava falando. Chamaram o supervisor geral da corte. Eu expliquei a situação. Eles Pode tirar, falavam Bruno. assim: onde você tirou seu passaporte? Eu disse: aqui. Aí ele disse: você tem o passaporte. Não tem prova maior que os seus passaportes americanos. O que que o governo do Brasil quer? Qual a interferência? O que está acontecendo? Eu expliquei a situação. Ele disse: a gente não tem carta, nós temos o passaporte. Você tem seu passaporte americano. Eu não tenho que te dar a carta, a carta é o seu passaporte. Eu avisei a doutor Paulo, não tem como eu tirar carta nenhuma, porque eles disseram que é até um crime eu duvidar da corte americana, dela ter expedido um passaporte americano para mim. É um crime eu Você já duvidar tomou da alguma corte. medida legal aqui nos Estados Hã? Unidos? Já cogitou tomar alguma medida legal aqui nos Estados Unidos a esse respeito? Assim, Paulo, para mim está sendo tudo muito novo, né? Eu não tenho condições de pagar um advogado americano aqui. Já com muito sacrifício, eu paguei doutor Paulo. Doutor Paulo sabe da minha situação. Já estou quitada com ele, graças a Deus, graças a Deus. Foi muito, muito sacrificante, assim, porque não é uma coisa barata, você sabe que não é uma coisa barata. E Sei bem. aqui eu não tenho de pagar centenas de milhares de dólares, eu não tenho. Como é que eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou De pedindo fato, a é muito caro. Deus que, ainda bem que o Elon Musk olhou para mim, eu estou pedindo a Deus que ele envie um enviado para bater de frente com Alexandre de Moraes, porque isso tem que parar. Isso tem que parar, tá Mas eu vou dizer feio uma já. coisa, para você aqui no ar, tá, Flávio? O seu caso está sendo levado às mais altas autoridades aqui nos Estados Unidos. O seu caso, inclusive, está sendo utilizado para fundamentar pedidos de sanções ao Alexandre de Moraes. Eu, inclusive, tenho contato com o seu advogado e vou aprofundar os contatos para pedir. Acabaram aqui, chegou uma mensagem aqui para mim agora, inclusive, é, é, pedindo contatos aqui, especificamente informações a respeito do seu caso. Então, pode ter certeza que não vai ser à toa, não, tá? Deus pode ter aí te utilizado como instrumento. Flávia, obrigado, boa sorte. A gente vai tentar fazer o possível aqui para dar visibilidade e força, vamos em frente. Muito obrigada, Paulo. Um querido, sempre um querido. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela Deus te sua abençoe. audiência. Obrigada. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.